Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos determinar a expressão que calcula a soma dos termos de uma progressão geométrica finita. Barbadinha. Então, soma dos termos da progressão geométrica finita. Vamos começar com um exemplo, tá? Fazendo uma experiência aqui. Ó. Seja PG finita 2, 6, 18, 54, 162, 486, 1458. Com n igual a 7 termos e razão q igual a 3. Vamos calcular a soma desses termos. Tá? Só que a gente não vai pegar aqui a calculadora e ir somando. Poderíamos ter feito isso, né? Que só tem 7 termos. Mas nós vamos fazer uma experiência diferente. Tá? Vamos indicar a soma assim, ó, soma dos 7 termos, né? 2 mais 6 mais 18 mais 54 mais 162 mais 486 mais 1458. Tá? E agora vamos multiplicar essa soma por 3. Tá? Então, por que 3? Porque 3 é a razão, ou seja, eu estou multiplicando a soma pela razão, que é 3. Ó. Tá? Então, essa é a experiência que a gente está fazendo. Então, vai ficar 3 vezes a soma, tá? Eu multiplico os dois lados da igualdade, né? Então, 3 vezes a soma vai ficar, ó, né? S7 vezes 3 dá 3, S7, e 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3, 18, 18 vezes 3, 54, 54 vezes 3, 162, 162 vezes 3, 486, 486 vezes 3, 1458, e 1458 vezes 3 dá 4.374. Tá? Então agora nós vamos subtrair uma da outra aqui. Tá? Vamos subtrair a de cima menos a de baixo. Tá? Como tem a igualdade, a gente subtrai o primeiro membro entre si e o segundo membro entre si. Então vai ficar S7 menos 3S7 igual. Tá? 2, né? Aqui, ó, 6 menos 6 vai cancelar. Ó. Eu estou pegando a de cima menos a de baixo. O 2 não tem ninguém para cancelar, então ficou o 2. Agora 6 menos 6 cancela. Aqui 18 menos 18 cancela. 54 menos 54, 162 menos 60, 162, 486 também, 1458 também. E sobrou, né, o 4.374. Mas como é o de cima menos o de baixo, vai ficar menos 4.374. Tá? Então, nós temos aqui o 2, que é o primeiro termo, e o 4.374, que é o último termo multiplicado pela razão. Tá? Aqui eu posso colocar S7 em evidência, né? Que é S7 que multiplica 1 menos 3. Eu poderia ter reduzido os termos, mas vamos deixar em evidência, tá? Para chegar onde a gente quer. Tá? Então, S7 dividido por S7 dá 1, e 3S7 dividido por S7 dá menos 3. Igual a 2 menos 1458 vezes 3. Tá? O 4.374 é o 1458 vezes 3, ó, que é a razão. Então, eu deixei indicado esse produto. Então, o S7 é igual a 2 menos 1458 vezes 3 sobre 1 menos 3. Tá? Isso dá 2.186, resolvendo isso aqui tudo. Tá? Então, a soma desses 7 termos é 2.186. Tá? Ou S7 é igual a 1458 vezes 3 menos 2 sobre 3 menos 1. Quer dizer, se eu trocar, inverter o numerador aqui, eu tenho que inverter o denominador. Tá? Que vai dar a mesma coisa. Tá? 2.186. Agora, resumindo o que a gente chegou aqui no final. Ó. Veja que aqui nosso S7 ó, é o A1, o 2 é o A1 menos o A7, que é o último termo, vezes a razão, sobre 1 menos a razão. Ó. 1 menos Q. Ó. Tá? É isso o resumo que nós temos aqui. Ó. Tá? O primeiro termo, menos o último vezes a razão, dividido por 1 menos a razão. Ou, escrevendo dessa forma aqui embaixo, ó, S7, né? Trocando de lugar os dois, A7 vezes Q menos A1 sobre Q menos 1. Tá? Veja, se eu trocar de lugar, vai ficar negativo em cima e negativo embaixo, e menos com menos dá mais. Tá? Ou vice-versa. Tá? Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que a soma de n termos de uma PG finita, tá? Escrevendo dessa forma aqui, é o A1 menos o último termo, a n vezes a razão, sobre 1 menos Q. Tá? Ou, dessa forma aqui, a soma de n termos é o AN, o último termo, vezes Q, menos o primeiro termo,
sobre a razão menos 1. Tá? Então, isso a gente chegou assim fazendo essa experiência aqui. Tá? Então, vejo que o Q tem que ser diferente de 1. Isso é fundamental aqui, ó, porque eu estou fazendo aqui sempre no denominador é 1 menos Q. Então, o Q não pode ser 1, tem que ter cuidado. Tá? Eu só posso usar essa expressão aqui para a razão diferente de 1. Tá? Então, nós vamos generalizar um pouco aqui. E aí vamos deduzir qual é a forma, que essa forma é a forma para calcular a soma. Então, seja uma PG finita com n termos, a1, a2, a3, a n-2, a n-1, a n. Tá? Então, nós vamos fazer o que a gente fez lá, a soma, né? A1 mais A2 e assim por diante até o AN. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar pela razão. Veja lá, a gente multiplicou por 3, porque a gente sabia que a razão era 3. Então, vai ficar Sn vezes Q, fica Q vezes Sn. A1 vezes Q, fica A1Q. A2 vezes Q, A2Q. A3 vezes Q, A3Q. E assim por diante. Ó. A n menos 2 vezes Q, fica a n menos 2 vezes Q. A n menos 1 vezes Q, fica a n menos 1 vezes Q. E a n vezes Q, a nq. Tá? E agora nós vamos subtrair. Tá? Então, aqui vai ficar ó, Sn menos Q, Sn. Tá? Aqui, ó, o A1 não tem A1 aqui embaixo, então fica só o A1. E agora veja aqui, ó, A1 vezes Q é o A2, ó. Então eu posso simplificar com A2. A2 vezes Q é o A3, vai simplificar. A3 vezes Q é o A4, então ele vai simplificar com A4 que vem aqui. Tá? E assim por diante, ó. Tá? O AN-2 vai ser o AN-1 vezes Q, que estariam aqui nos pontinhos. E AN-2 vezes Q é o AN-1. E o AN-1 vezes Q é o AN, ó. Tá? Sobrando só AN mais ANQ. E como a gente está subtraindo, ó, menos com mais vai ficar menos. Então vai ficar aqui menos ANQ. Tá? Então a soma dos n termos menos o Q, a razão vezes a soma dos n é o primeiro termo menos o último termo vezes Q. Colocando Sn em evidência aqui, vai ficar Sn que multiplica 1 menos Q, igual a 1 menos a nq. E a soma dos n termos é a 1 menos a nq sobre 1 menos q, exatamente como a gente tinha deduzido na experiência ali. Tá? Ou, né, invertendo aqui, a nq menos a 1 sobre q menos 1. Essa aqui é a forma mais utilizada. Tá? Também a gente pode fazer o seguinte, ó, sempre lembrando que o q é diferente de 1. Tá? Mas lembrando que o AN é igual a 1 vezes Q na N menos 1, ó, na forma do termo geral, ó, esse AN aqui ó, é a 1 Q na N menos 1. Então vamos substituir aqui na forma, no lugar desse AN, vamos colocar a 1 Q na N menos 1. Então vai ficar assim, ó, tá? Sn igual ao AN, que é a 1 Q na N menos 1, vezes o Q, menos a 1 sobre Q menos 1. Tá? E aqui eu tenho produto de potência de mesma base. Ó. Conserva a base, somos expoentes. O expoente do Q é n-1 e aqui é 1. Tá? Então vai ficar Sn igual a 1, Q na n-1 vezes Q vai ficar Q na n. Tá? Porque menos 1 mais 1 daqui dá 0. Menos a 1 sobre Q menos 1. Tá? Ou seja, colocando a 1 em evidência aqui, ó, soma dos n termos é igual a 1 que multiplica Q na N menos 1 sobre Q menos 1. Então essa é uma forma alternativa, né, que a gente pode usar para calcular a soma dos N termos. Tá? Aqui para calcular a soma eu preciso saber o primeiro termo, a razão e o número de termos. E aqui eu tenho que saber o primeiro termo, o último termo e a razão. Tá? Então vai depender do tipo de problema e os dados que tem, tá? Com Q diferente de 1. Tá? Então essas são as fórmulas para calcular a soma dos termos de n termos de uma PG. Esta aqui ou esta, né? Depende do problema que vem. Tá? Barbadinha. Tá? Então vamos ver aqui um exemplo, que seria o exemplo B. Ó. Calcule a soma dos 10 primeiros termos da PG 1, 3, 9 e assim por diante. Tá? Veja, eu quero a soma dos 10 primeiros termos, então o n é 10. O A1 é 1, a razão é 3. Tá? Então, fórmula, soma dos n termos, A1, que multiplica Q na N, menos 1 sobre Q menos 1. Veja, eu tenho o A1, ó, eu tenho o Q e tenho o N. Então, nós vamos usar essa fórmula. Tá? Então, a soma dos 10 vai ser o A1, que é 1, vezes o Q, que é 3, elevado a 10,
menos 1 sobre Q menos 1, 3 menos 1. Tá? E aqui, ó, 1 vezes 3 na 10 menos 1 fica 3 na 10 menos 1. E 3 elevado a 10 é 59.049. Menos 1, 3 menos 1 é 2. Então dá 59.048, aqui subtraindo 1 sobre 2, ou seja, 29.524. Tá? Então essa é a soma dos 10 primeiros termos dessa PG. Exercício C, ó. Calcule quantos termos devemos ter na sucessão menos 2, menos 6, menos 18, para que a soma dos termos seja igual a menos 6.560. Então eu quero saber, ó, quantos termos devemos ter. Então eu quero saber o n. Tá? Veja que o primeiro termo a gente tem, a razão é só dividir aqui, ó, menos 6 dividido por menos 2 dá 3. Tá? E eu tenho a soma, ó. Tá? Então, ó, colocando os dados, o A1 é menos 2, a razão é 3, a soma dos n termos é menos 6.560 e eu quero saber o n. Tá? Então, a fórmula que a gente vai usar, ó, é a mesma fórmula daqui. Ó, tá? Então, a soma SN é menos 6.560, eu vou substituir ali. O A1 é menos 2, ó, vezes a razão é 3, 3 na n, eu não sei quanto é o n, menos 1 sobre 3 menos 1. Tá? Então, menos 6.560 é igual a menos 2, que multiplica 3 na n menos 1, e 3 menos 1 aqui é 2. Aqui dá para simplificar também, ó. Aqui vai ficar negativo na frente ali, então vai ficar menos 6.560, vai ficar menos 3 na n, e menos mais 1. Tá? Então, 3 na n é igual a 1 mais 6.560. Tá? Eu somei 3 na n dos dois lados, então ficou 3 na n positivo aqui, e somei 6.560 dos dois lados. Vai sair daqui e passa para o segundo membro. Tá? E 3 na n é 6.561. Então isso aqui é uma equação exponencial para calcular o expoente. Então nós vamos decompor o 6.561, tá? Decompondo é 3 na oitava. Ora, se 3 na n é igual a 3 na oitava, se eles têm mesma base, é porque os expoentes têm que ser iguais. Então, o n é 8. Tá? Então, resposta, devemos ter 8 termos, tá? Para que a soma seja menos 6.560. Barbadinha. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Tá? Então, isso é uma fórmula a ser guardada, para utilizar nos exercícios.